Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Die Hard, Duro de Matar, filme de 1988, dirigido por John McTiernan e estrelado por Bruce Willis, um dos maiores filmes de ação da história do cinema. Infelizmente, no dia 30 de março de 2022, a família do Willis anunciou que o ator tem afasia, um distúrbio de linguagem que afeta sua capacidade de comunicação. E já dava para notar que alguma coisa estava errada. Não estava tudo bem. Especialmente com os últimos filmes do Bruce Willis, em que ele não conseguia se expressar, e eu falei isso recentemente até, ele não conseguia articular duas frases, tinha cortes que ficavam bem estranhos. Agora, com esse diagnóstico, dá para entender todo o contexto e até mesmo essa sequência de filmes do que eu chamo de método Edward Drake, onde ele aparece na introdução, na conclusão e tem a foto no pôster. E teremos ainda 8 ou 9 filmes com o Bruce Willis que serão lançados durante o ano de 2022. Então, ao invés de falar desses filmes, desses novos lançamentos, vamos falar dos clássicos, vamos celebrar a carreira do Bruce Willis, começando pelo meu filme favorito dele, um grande filme de ação que é Die Hard. Duro de Matar foi adaptado do livro Nothing Lasts Forever, escrito pelo Roderick Thorpe, e já era um grande sonho da Fox já desde o começo dos anos 80. A Fox tinha oferecido a ideia para o Clint Eastwood, que rejeitou, até porque a ideia tinha também um teor de humor que não agradava o Clint. A Fox ofereceu para o Schwarzenegger, que também não aceitou, ofereceu para o Stallone e para o Robert De Niro. Nenhum ator consolidado queria entrar em Duro de Matar. E eu acho que essa observação é muito importante, porque esses grandes nomes do cinema, de ação também nos anos 80, notaram que eles não conseguiriam articular o seu tipo de personagem com a proposta desse roteiro que seria adaptado do livro do Roderick Thorpe. Por quê? Quando você tem um filme de ação com Schwarzenegger, você sabe mais ou menos qual será o desenvolvimento. Um filme de ação com Clint Eastwood, por exemplo, pegando o Clint como um policial, a mesma coisa. E o fato da Fox oferecer o papel depois de tantas rejeições pro Bruce Willis também é significativo, porque o Bruce Willis, ao contrário desses outros nomes, Eastwood, Schwarzenegger, Robert De Niro, Stallone, ele não tinha sua persona na ação construída e desenvolvida. O que eu quero dizer com isso? Que a partir desse filme ele construiria o seu legado não só no gênero, mas que acabaria inspirando vários outros diretores, roteiristas, atores, fora as sequências, né? Porque Die Hard se tornaria uma franquia extremamente lucrativa. E aí quando você analisa material de bastidores, e existem muitos livros, podcasts, material complementar também publicado em DVD ou Blu-ray de Duro de Matar, você vai chegar à conclusão de que todos os profissionais que participaram desse filme têm um ponto de vista em comum. Que o roteiro, inicialmente escrito pelo Jeb Stewart e que depois foi revisado pelo Steven E. de Souza, ele tinha uma base muito fechada, mas que por conta da participação do Bruce Willis, acabou abrindo muito espaço para improviso. Por quê? Bom, o Bruce Willis, naquele período, entre 87 e 88, era uma aposta de risco para a própria Fox. Então eles tinham que tentar construir essa persona do Bruce Willis na tela também. E conseguiram, porque esse filme não apenas colocou o Bruce Willis na lista de atores mais pagos de Hollywood, como também foi um referencial na ação. John McClane, interpretado por Willis, trabalha como policial em Nova York e vai para Los Angeles para se encontrar com sua ex-esposa, interpretado por Bonnie Bedelia, em uma festa de Natal da Nakatomi Corporation. Mas o grupo formado pelo terrorista Hans Gruber, interpretado por Alan Rickman, invade o local para executar um ambicioso assalto e apenas John pode impedir isso. Como eu sinto falta de filmes como Duro de Matar no gênero ação, porque ele concentra a sua atenção na introdução para referenciais básicos, quanto à família, quanto a pessoas importantes, e aí a partir disso sim, a partir disso você tem não apenas a chegada dos antagonistas, mas a construção de uma grande ameaça. Parece simples e básico, mas é algo que frequentemente no cinema de ação contemporâneo não é bem executado. E após a introdução, que eu vou chamar de consolidação do perigo, você tem troca de tiro, perseguição, um filme intenso do começo ao fim. Outro destaque que eu tenho que pontuar diz respeito à personalidade do protagonista no cinema de ação dos Estados Unidos dos anos 80, que geralmente tinha personas consolidadas, como eu falei. Clint Eastwood, Schwarzenegger, Stallone. O que eu quero dizer é que quando esses atores interpretam um policial, geralmente pouca coisa vai mudar quanto ao estilo de ação. E nesse caso, Duro de Matar busca por um outro referencial para sustentação de argumento,
que abandona a ideia de que aquele protagonista seria um super-herói desde o começo do filme. Ou seja, que ele não apenas defendia um conjunto de valores, mas que ele estaria sempre disposto a colocar sua vida em risco para salvar os mais vulneráveis, sempre naquela dinâmica de um homem contra um exército. E nesses casos, os vulneráveis seriam sempre salvos como uma prova de coragem. Então, quando o roteiro de Duro de Matar busca uma articulação que parece uma piada com Gary Cooper, com John Wayne, não é por acaso. É porque existe também ali todo um texto desenvolvido quanto a essas grandes figuras históricas do cinema dos Estados Unidos. Mas a principal questão é que John McClane é vulnerável também, porque apesar do filme progredir a partir da visão de um homem contra um grupo armado e preparado, ele testemunha execuções e precisa planejar cada detalhe do seu plano. Uma outra coisa que chama atenção é que esse filme mantém a estrutura do livro com o uso da definição terrorista, mas o próprio diretor busca por uma espécie de variante. O diretor ele não busca por terrorista com a definição também da ameaça geopolítica. Ele mantém o refúgio apenas no assalto, mas ainda assim, nenhuma das pessoas envolvidas ali no ataque ao prédio demonstrava qualquer tipo de preocupação com os reféns. Mas sem envolver diretamente tópicos mais sérios, a produção se abriu para momentos de descontração e humor, além de ressaltar o período natalino, e esse é um dos melhores filmes no período do Natal feitos até hoje. A fotografia é um outro destaque. Aqui eu penso que existia um conflito criativo entre diretor e diretor de fotografia, porque o McTiernan ele tinha um referencial clássico nos filmes de ação dos Estados Unidos, um grande trabalho sim também para produção e para colocar em prática efeitos especiais de ponta para o final dos anos 80, mas e a questão da fotografia? O Jean de Bond tinha um outro referencial com técnicas que não eram tão difundidas nos Estados Unidos, mas que faziam sucesso na Europa. Se você gosta de bastidores, eu vou deixar até na descrição do vídeo uma recomendação de uma matéria muito bacana sobre a complexidade da produção de Duro de Matar. E algo que se destaca nisso tudo é como essa visão do Jean de Bond é importante para a estruturação de cenas bem complexas quanto a combate em um ambiente fechado, cenas com poucas fontes de luz que se tornam grandes eventos. Curiosamente, no período de pré-lançamento do filme, o estúdio considerava que a trilha não era um ponto mais forte, na verdade que a trilha era um dos elementos mais frágeis, além, claro, da participação do Bruce Willis, se o público iria gostar ou não. Mas o trabalho do Michael Kamen é muito bom. Eu acho que no trabalho do Michael Kamen você tem o referencial clássico, com o jingle natalino, que é importante também, levando em conta o período. A grande marca para mim, no entanto, está nessa nova abordagem quanto à ação, ao envolvimento do protagonista com uma situação de risco. E por isso que o Bruce Willis foi extremamente importante, por isso que esse, na minha opinião, é o grande filme da carreira dele, porque ele se desvincula daquela tradição de grandes atores fazendo o mesmo tipo de papel. Depois o próprio Bruce Willis faria isso, mas Duro de Matar tem essa questão de ruptura. Por exemplo, quando você pensa num filme do Clint Eastwood como policial, a estrutura policial existe, a estrutura policial é boa, mas o Clint vai fazer tudo. Em Duro de Matar, a estrutura policial ela já é frágil. Existe uma questão quanto à liderança, que aí está numa cena com o FBI. Então, a decisão individual é fundamental, a decisão individual é determinante, e quem toma essa decisão é o John McClane. O trabalho do Bruce é muito bom e esse é um dos filmes de ação que consegue te prender do início ao fim com um ritmo extraordinário, e por isso que para Duro de Matar eu vou dar nota 10. Sem dúvida alguma é um dos meus filmes favoritos no gênero ação e extremamente influente para o cinema. Eu acredito que foi importante também para mostrar para os próprios estúdios que existia uma outra saída, que o filme de ação ele poderia trazer algo diferente, não ficar fechado naquela ideia do ator sempre fazendo a mesma coisa ou de um ator sempre fazendo o mesmo tipo de papel. Existe uma questão de inspiração que é super bem desenvolvida e a gente nota o legado importante quando hoje todo mundo reconhece Duro de Matar é um dos principais filmes do gênero. Em breve eu vou continuar com as análises dos filmes da franquia aqui no canal, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo especial. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!